Eu coloquei essa tela para que mais ou menos também explicar às pessoas que eu sou fundador de um movimento que se chama Conexão de Vida, que trata de conectar as pessoas à realidade que estamos vivendo dentro das doenças e dentro dos seus estados naturais. Então, a partir desse momento, sejam todos convidados a participar desse programa. Estou convencido que a união e a unidade hoje é o único caminho do ser humano para sair de todos estes processos. A palestra de hoje se chama A Terapia Neural e a Doença como um Problema de Localização. A importância de entender verdadeiramente onde se encontra localizada uma doença, porque senão não podemos verdadeiramente, desde o conceito fundamental de tratamento, pensar em uma recuperação de um paciente. Então, eu gostaria aqui, qualquer coisa que você senta ou que alguma coisa que não entendam, pode me interromper, Milton, ou pode corrigir, por favor, ok? Perfeito. Tá bem? Então, a primeira coisa que nós deveríamos entender, que já todos estudamos em um momento na faculdade ou nossas escolas, é a definição de saúde. E segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Deixo essa pergunta para final. Por favor, se fica escrita por algum de vocês, ou Milton, é isso que diz, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Eu pergunto, nesses momentos, alguém nessa humanidade tem saúde? Então, podemos definir também como um estado de alegria, harmonia, tranquilidade pessoal dentro de um grupo de convivência. Nós precisamos estar dentro de um grupo, somos seres que estamos comunicados, somos seres que precisamos da convivência, somos seres sociais, e para estar imersos dentro de um sistema de saúde pessoal, precisamos de esses fatores que não são verdadeiramente mesuráveis, que não podemos medir, como a alegria, a harmonia e, sobretudo, a tranquilidade personal em momentos tão críticos como hoje. Eu acredito que, segundo essa definição da Organização Mundial da Saúde, nesses momentos, a humanidade toda está doente. E o que é uma doença? Então, a doença é uma alteração, já seja leve ou grave, do funcionamento normal de nosso organismo, ou de alguma parte de nosso organismo. Mas, quando falamos de alguma parte de nosso organismo, devemos entender que essa parte está intimamente relacionada com outras partes. E todas essas partes conformam o que nós estudamos como um sistema. Os seres humanos somos sistemas abertos, somos sistemas complexos. Sistemas abertos significa que nós entregamos energia e recebemos energia. A importância desse estudo, desse conhecimento de como se comporta um sistema aberto e um sistema complexo, é o que vai também nos dar a possibilidade de entender o que é uma doença. E quais são nossas causas das doenças? E aqui vamos a entrar em vários aspectos, como as causas externas, que são essas noxas de vírus, parásitos, bactérias, tóxicos, traumatismos físicos e, sobretudo, hoje em dia, o meio ambiente. E quando falo de meio ambiente, estou falando em geral, não somente da poluição de químicos, sino a poluição de barulhos, a poluição da luz, ou seja, tudo aquilo que vem de afora que poderia trazer uma alteração ao nosso normal funcionamento. E logo temos como causas de doenças aquelas alterações de nosso metabolismo, que são
por desgastes, por traumas emocionais, penas e etc. Mas quando falamos de metabolismo, muitas vezes essas causas internas, por uma alteração metabólica, está produzida primariamente por uma causa externa. E quando falo de traumas emocionais, eu tenho entendido e visto durante todo este tempo, cada dia mais convencido de que não existe nenhuma doença física existente sem um trauma emocional pré-existente. E essa é uma definição que eu luto dia a dia para transmitir e informar que tudo aquilo que acontece em um corpo, em um ser humano, tem a ver netamente com uma alteração dessa triada de funcionalismo que é o corpo, a mente e a alma. Ou seja, cada uma dessas três estruturas precisa estar perfeitamente alinhadas para verdadeiramente estar em um sistema de saúde compensado. E aqui começa nossa grande separação, nossa grande disquisição entre que tipo de medicina nós proponemos, que tipo de médicos somos hoje e, fundamentalmente, por que nós olhamos hoje essa maneira de fazer medicina. Como tratamos uma doença? O tratamento de uma doença, através durante todos os anos, utilizou miles de recursos. Nossa história da medicina tem mais de 5.000 anos, com diferentes técnicas de hipnose, curas do sono, curas medicamentosas com plantas e uma série de fatores passando por processos invasivos. Tantas raças e costumes temos como medicinas e procedimentos, ok? Se a medicina verdadeiramente fosse única e verdadeiramente fosse a panaceia, não deveríamos ter tantas possibilidades de tratamento. Mas aqui radica uma história fundamental. Começamos a desmembrar essas histórias, em vez de unir esses conceitos, em vez de unir esses conhecimentos, começamos a afastar, começamos a pensar que uma sola especialidade ou uma sola medicina deveria ser a que resolvia os problemas de nossos pacientes. E a verdadeira medicina é aquela que vai curar o paciente e que vai tratar a esse paciente como um ser único em seu conceito personal, individual, espiritual, já que anatomicamente, hasta nós parecemos semelhantes uns de outros. Então, estamos caracterizados, todos os homens somos homens, todas as mulheres são mulheres, mas não é assim. Cada homem e cada mulher tem um conceito personal, espiritual e individual único, que vai diferenciar-nos de outros. Então, por isso que qualquer tipo de tratamento nunca poderia ser resolvido ou nunca poderia ter a mesma resposta em todos os pacientes ou em todos os seres humanos. E bem, hasta esse momento, hasta há uns anos atrás, antes do advenimento de essa nova medicina, o corpo era considerado sempre como um todo. Nossa história fala disso. Seguramente mais adiante vamos ver de que maneira foi instituído esse conhecimento de que o corpo é um todo, de que tenha partes que são sistemas independentes, mas que precisam, a sua vez, de uns sistemas colaterais para funcionar. Isso fez que os conceitos modernos começaram a dissociar ao corpo humano. E verdadeiramente aí genera um grande erro de nossa medicina ocidental ou de nossa medicina moderna, que verdadeiramente tem apenas 80, 100 anos, e esquecemos os 5.000 anos de história de conhecimento. Eu falo sempre que a ciência não é a base do conhecimento, é a experiência, o que viveu a raça humana. Então, a ciência é aquilo que hoje determinamos como método científico, mas nós venimos por fora disso, com muitas histórias. E nós devemos
reconhecer verdadeiramente quais são nossas capacidades como seres humanos. E dentro da estratégia de lo que nós conhecemos, a medicina moderna começou, em base à farmacologia, a colocar-nos em tratamentos de sintomas ou de quadros específicos, sem respeitar o verdadeiro quadro original. Então, começávamos a tapar esse sintoma, a cobri-lo, mas como apareciam outros sintomas, tínhamos outro medicamento que tapava esse outro sintoma, mas como seguíamos apresentando alterações, seguíamos generando outro tipo de medicamento que solamente tapava aquilo que verdadeiramente estava no fundo. É decir, que não era uma medicina que curava, sino que aliviava os sintomas. E verdadeiramente, se nós não curamos de base, de raiz, um processo patológico, então, claramente podemos dizer que vamos a precisar toda uma vida de um medicamento para verdadeiramente ocultar esse sintoma, para diminuir, para mitigar esse dor, ou para mitigar essa azia, sem entender que o processo não é resolver a acidez com um antiácido, nem um dor com um analgésico, sino entender quais são os processos que levaram a cada uma dessas pessoas a ter esse sintoma. E aqui é algo tão importante que a origem de nossa palestra é onde se localiza uma doença. E aí temos grandes definições, que nós, durante muito tempo, sobretudo nos últimos anos, acreditávamos que uma doença se localiza em um determinado órgão ou em um sistema e tratávamos de forma aislada esse sintoma. Não entendíamos essa relação entre os diferentes órgãos e a irmandade e a vecindade entre os sistemas que vão a promover aquilo que nós, com tanto orgulho, chamávamos homeostasis. E bem, em 1926, Walter Cannon denominou a palavra homeostasis, ou regulação do meio interno, a todas aquelas reações fisiológicas que estavam coordenadas e que mantêm os estados estacionários do corpo. Com isso, ele quer dizer que todos dependemos de todos. Então, essa homeostase já começava em 1926 a falar da necessidade de cada um de nossos sistemas e de cada um de nossos órgãos. Essa coordenação integrada, esse trabalho de caos a homeostasis se chama alostasis. A alostasis é o processo que realiza nosso corpo para chegar a um processo homeostático. De aí a importância de entender também que esse processo alostático é de microsegundos. Já Revicki, há muitos anos, falava de que nós precisamos de um sistema de caos para generar as respostas de alostasis e chegar à homeostasis. Ou seja, que esse processo de caos, alostasis, homeostasis, acontece às 24 horas do dia, os 365 dias do ano. Não conseguimos um estado de homeostasis perene ou permanente. Precisamos, em microsegundos, em milissegundos, sair desses processos de homeostasis para seguir generando esses processos que fazem nosso corpo de trabalho para manter essa coordenação integrada. Porque senão, imagina se você conseguir a homeostasis, uma vez conseguida a homeostasis, já não precisaríamos absolutamente nada mais. Já estaria tudo, e aqueles órgãos e aquelas funções já ficariam sem serviço e não teriam nenhum sentido mais em nosso corpo. Mas essa inteligência superior que tem em nosso corpo faz também que precisamos do caos para generar um trabalho, para encender essa máquina
que se chama processo alostático para chegar a um processo de homeostasis. É aqui ó, a maravilha que é nosso sistema, o caminho da homeostasis, o que significa o corpo, de que maneira intervém cada um de nossos sistemas para chegar a esse estado de saúde aparente que nós temos. E falo de aparente porque funcionamos aparentemente, mas cada um de nós sempre com algum tipo de sintoma ou algum tipo de doença. Nosso corpo tem uma capacidade única de adaptação. Essa adaptação não significa homeostasis. Essa adaptação significa alostasis. E como nosso sistema sigue trabalhando para, de alguma maneira, em algum momento, conseguir uma homeostasis. Então, aí um conceito muito importante entender de que o síndrome de adaptabilidade não significa homeostasis, senão significa trabalho. E esse trabalho se chama alostasis. É o que nosso corpo faz todos os dias e luta dia a dia para conseguir verdadeiramente chegar a esse nível de excelência que seria um nível de saúde. E onde? Onde se localiza, então, uma doença? Onde está uma... Por onde ingressou uma doença? Por onde caminha? Qual é a trilha que sigue uma doença? E, finalmente, onde se localiza? Hoje, sabemos claramente e entendemos que uma doença se localiza como o início de um desequilíbrio emocional produzido por um conflito que genera uma grande crise e que esse processo de crise altera todo o funcionamento de nossa regulação humoral. É decir, que uma emoção, um desequilíbrio emocional vai generar um transtorno de nossa homeostasis e vai exigir maior tempo de alostasis. E aqui, todo esse processo está regido por o equilíbrio entre nosso corpo, através do sistema nervoso central, a mente e nosso sistema imune. Então, tudo aquilo é preciso para entender de que uma alteração primária vai ser um conflito emocional, que através de um sistema límbico, que vai traduzir essas emoções em uma resposta física, vamos a generar nossas diferentes doenças. Se nós não resolvemos esse conflito emocional que foi colocado, que seguramente generou uma crise durante muito tempo e que verdadeiramente não conseguiu ser resolvida, nosso sistema nervoso central já se encontra alterado e fundamentalmente nosso sistema vegetativo através do simpático e parasimpático. Por isso que nesses momentos de pandemia estamos vivendo essas alterações e vendo cada dia mais síndromes e sintomas completamente estranhos. Dessa maneira, então, nós podemos hoje assegurar que o campo, porque é a única entidade governante dessa partícula. E quando me refiro ao campo, quero me referir àquilo que não vemos, aquilo que não podemos medir, aquilo que não podemos controlar, que é nossa mente, que é esse processo de crise emocional, que aquilo que não é tangível, que não é táctil, que não é visível, vai ser tudo o que condicione a essa partícula que é nosso corpo físico. Então, a matéria, mas o campo vai formar essa estrutura. E quando esse campo se encontra alterado, a matéria naturalmente vai se encontrar alterada. Quer dizer que se nossas emoções se encontram em uma crise, ou essa crise se prolonga em um tempo sem resolver, nossa matéria, nosso corpo vai estar completamente desestruturado. E aqui a ideia, e se olharmos hacia fora, e se olharmos um pouquinho por fora dessa caixinha que foi colocada em nossa mente, em nossas
faculdades, em nossas universidades, em nossas residências, em nossas formações científicas, entre aspas, e se olhamos hacia fora para olhar o que acontece e o que está acontecendo afora, vamos nos encontrar com aquele grande pensador, nessa alegoria que é a caverna de Platão, que eu traço aqui para vocês, para entender o que acontecia. E nessa alegoria, vemos como a esquerda, como as pessoas, aqui com meu cursor, olham imagens em branco e preto, que são emitidas por outras pessoas que mobilizam imagens através da luz, da sombra que vai produzir esse fogão que está por detrás deles. Até que, em um determinado momento, uma pessoa é liberada e sai para fora da caverna e já se encontra afora dessa caverna com um mundo completamente diferenciado. Já não é um mundo branco e preto, sino que ele começa a ver que não são somente imagens sempre da mesma maneira e iguais que vão recorrendo esse muro, sino que afora tem luz, tem sol, tem plantas, tem água, a tal ponto de que toda essa visão nessa pessoa genera um primeiro conflito, hasta que seus olhos começam a se acostumar a essa nova visão. Ele decide novamente entrar a essa caverna para contar a cada uma dessas pessoas que afora havia uma vida bem diferente, muito mais bonita e com os paisagens maravilhosos. E o que aconteceu com todos aqueles escravos que estavam dentro da caverna? Tomaram por louco essa pessoa. Pensaram que fumou maconha ou algo parecido, que havia ficado completamente louco e que eles não tinham que sentir absolutamente nada daquilo e que não podiam acreditar em uma pessoa que falava coisas tão inverossímeis. Isso nos mostra hoje a realidade de que acontece. Hoje nos mostra o que está verdadeiramente acontecendo com esse processo de informação de uma pseudo-pandemia. Toda essa informação que estamos recebendo é aquilo, isso, nada mais atual, nada mais moderno que a caverna de Platão, nessas informações que recebemos da mídia, que estamos recebendo todo dia sobre a morte e sobre a morte, e pensando que não tem outra solução que uma vacina. E quando chegou a vacina, agora nos enteramos de que seguimos precisando de álcool em gel e de que seguimos precisando de uma máscara para nos cobrir e que seguimos precisando de distanciamento social e tá. Então, a verdadeira definição que poderíamos falar é que nós somos apenas ilhas de certezas, que estamos rodeados de oceanos de incertezas. Então, muita atenção com essa alegoria tão presente para esses momentos que estamos vivendo em nossa história atual. Nada mais vigente, nada mais atualizado que a caverna de Platão para entender de que maneira a mídia está transmitindo esse processo. E saibam, aproveitando que estamos falando de a caverna de Platão, que hoje temos uma nova doença, e essa doença claramente já está identificada a nível mundial com muitos trabalhos interessantes, que se chama a doença da caverna, que está acontecendo com cada uma das pessoas que tem que sair de suas casas depois de tanto tempo de fechamento. Então, essas pessoas agora se encontram com uma realidade completamente diferente afora. Tem medo, a claridade é diferente, o oxígeno é diferente, o temor é diferente, a modernidade mudou. Então, tudo aquilo está levando a uma doença psíquica e emocional que se chama a doença da caverna, que é muito importante entender esses processos para também começar a tratar, e a terapia neural poderia ajudar, em base à informação, o tratamento do síndrome da caverna. E por isso que eu falo que
o conhecimento é a base da liberdade. Nós não podemos estar pensando que estamos dentro de uma gaiola. Não podemos seguir construindo uma gaiola. Não podemos seguir pensando que esse mundo é uma gaiola, quando esse mundo nunca foi uma gaiola. Nós temos uma história de 5.000 milhões de anos que passamos por todos os processos que você imagina. Sobrevivimos apesar de tudo aquilo. Assistimos ao conhecimento e à participação de diferentes práticas, chamados hasta despectivamente, em alguns casos, medicinas alternativas. Hoje falamos como que as medicinas alternativas são aquilo que poderia ser, se você quer experimentar, ver que respostas vai ter. Por quê? Desde onde? Desde que conceito, desde que conhecimento estamos chamando medicinas alternativas? É claro, são práticas alternativas verdadeiramente a los reiterados fracassos da medicina moderna ocidental e ortodoxa, que netamente comercial estimula desde a Big Pharma. Então, graças a Deus, temos as medicinas alternativas, porque a medicina moderna, além desses processos de inventos e as cirurgias que são maravilhosas, errou o caminho. Por isso que vocês se encontram na rua mais farmácias que botecos. Então, hoje, você acceda mais facilmente a um processo, a entrar em uma farmácia e hasta colocar e comprar um refrigerante em uma farmácia que se sentar com os seus amigos em um boteco. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa não está dando certo, que a humanidade precisa cada vez mais de medicamentos para manter um nível de sobrevida. Pero pior que isso foi o ocultamento e a falta de respeito àqueles grandes procedimentos nobres e conhecimentos ancestrais que, por não redituar dinheiro, por não redituar uma ganância comercial, foram ocultados, foram afastados, foram proibidos. E hoje, o ser humano, com esse acesso à informação, está começando a reconhecer de que foi verdadeiramente ocultado essa informação. E aquilo que falavam nossas avós, aquilo que falavam nossos ancestros, de aquilo que eles curavam, dessa maneira de curar, que foi o que perpetuou a espécie humana, hoje poderia ser uma grande possibilidade para voltar a esse processo de cura que verdadeiramente foi enganado por uma Big Pharma, que o único interesse que tem é a produção de medicamentos. E essa produção de medicamentos tem um rédito financeiro, porque se o interesse seria a cura, os medicamentos deveriam ser gratuitos. Mas como isso genera uma indústria monstruosa do ponto de vista financeiro, deixa de ter um verdadeiro interesse de cura. E quero falar um pouco da terapia neural, que é aquela concepção que nós temos de um ser humano e de seu padecimento, uma concepção holística, é aquilo generalizada, é uma visão cosmo-integradora de cada um de nossos eventos. Somos seres únicos, individuais, personais, e estamos conectados nesse corpo através de nosso sistema nervoso e, sobretudo, estamos expressados em um correto funcionamento de nosso sistema vegetativo, que é esse simpático e parasimpático, que é o que vamos nós a estimular com a terapia neural. A terapia neural tem uma base radical nesse tratamento, que é o sintoma, mas atingindo sobre aquele que está generando a informação e, sobretudo, o relacionamento com cada um desses órgãos, que é nosso sistema nervoso e, sobretudo, aquele simpático. E podemos falar que a terapia neural pode se aplicar em todo tipo de pacientes. Não tem contraindicação alguma. Alguns casos específicos muito especiais, que esses se estudam em los cursos,
mas saibam que eu sou cirurgião pediátrico, eu venho da medicina cirúrgica convencional, e eu comecei a terapia neural trabalhando netamente com pediatria. Meus primeiros pacientes de terapia neural, felizmente, foram as crianças. Então, as crianças se beneficiam ativamente com a terapia neural e é por isso que eu falo que pode ser aplicada em todo tipo de pacientes. Eu coloquei terapia neural e procaína ou lidocaína em pacientes de 800 e 900 gramas quando fazia minhas práticas hospitalares na Argentina. A terapia neural utiliza como medicamentos anestésicos locais hiperconhecidos, com mais de 100 anos de experiência, perfeitamente aceitados e perfeitamente estudados. E utilizamos seringas e utilizamos agulhas. Então, é um procedimento médico ortodoxo. Somos mais ortodoxos do que aqueles pensam. Não somos medicinas alternativas. Somos médicos ortodoxos que utilizamos uma visão holística e utilizamos uma droga de excelente relação com a resposta do corpo, que é um anestésico local. E através da injeção com uma seringa e uma agulha. O fundamento do tratamento com anestésico local é bem harto conhecido e se basa nas fortes experiências, nos trabalhos que temos a partir de 1890 com Pavlov, que foi prêmio Nobel, com Ricker em la teoria relacional dos sistemas em 1930 e hasta nossa atualidade, e passamos por inumeráveis publicações. Nós, os médicos terapeutas neurais, nós somos médicos alternativos, somos médicos cientistas, que conhecemos perfeitamente a história e as capacidades que tem uma droga, que é um anestésico local, com um forte conhecimento da anatomia do corpo, para entender de que maneira se transmite toda essa informação. Os anestésicos locais têm um efeito regulador das funções vegetativas. Por isso que podemos determinar que é uma medicina de biorregulação, perfeitamente conhecida. Restauram processos funcionais através de estimular o sistema vegetativo e estimulam os processos funcionais de autorregulação do organismo. Auto-eco-organização, autocura. Ou seja, imaginem uma droga que permite isso. E mais que isso, elimina um anestésico local, o estado irritativo, patológico, de nosso sistema vegetativo, normalizando uma função de potenciais de membrana por muito mais tempo que esse próprio efeito anestésico, que apenas de 20 minutos. Por quê? Porque uma vez que desencadena esse efeito neural terapêutico, vai começar a se comportar como uma droga biorreguladora. E isso, a procaína realiza todo esse efeito através desse metabolito del para-aminobenzoico, que trabalha diretamente com o nosso sistema nervoso simpático. Então, deveríamos começar a olhar novamente fora da caixinha. Deveríamos começar a olhar coisas que verdadeiramente já sabíamos, que já estavam, que já conhecíamos. Albert Einstein falava que se você procura um resultado diferente, não faça sempre a mesma coisa. Hoje sabemos que a medicina ortodoxa, com toda essa parafernália e toda essa maquinária fantástica de produção de medicamentos, não foi boa para o ser humano. Então, a terapia neural propõe uma diferenciação da atenção de cada um dos pacientes, respeitando sua individualidade. Por isso que a importância de cada vez ser mais pessoas que estudam esse conceito de medicina holística e que conhecem a terapia neural e que se aperfeiçoam tratando os pacientes com terapia neural. Porque são milhões de pessoas que precisam e uma ou duas pessoas não vão resolver o problema desse sistema de saúde. Precisamos ser muitas pessoas. Precisamos ter esse conhecimento e irradiar esse conhecimento a toda a medicina. Por quê? Porque somos médicos que estamos utilizando uma droga e que somos médicos ortodoxos, que trabalhamos com conhecimento científico, mas as pessoas pensam de que não,
eu não quero ensinar a ninguém, eu vou guardar esse conhecimento para mim, porque se somos muitas pessoas, eu não vou trabalhar menos, então eu tenho minha consulta, e toda essa mentalidade retrógrada do ser humano tem que ser mudada, temos que mudar essa visão, temos que trocar essa forma de pensamento, porque cada vez mais informação a essa humanidade, a essa sociedade doente sobre a possibilidade de cura com um anestésico local, de forma rápida, simples e sem grandes custos financeiros, vai permitir que cada vez tenhamos mais pacientes para nós tratar. E quero ir terminando, quero ir concluindo, e aquilo que uma doença nos apresenta uma grande oportunidade de mudança. Sabem, uma doença não é nada ruim. Uma doença é o diálogo que tem nosso sentir com nosso corpo. Aquilo que nós estamos sentindo emocionalmente está se transmitindo em nosso corpo. Nosso corpo nos está falando que o campo é todo, que a mente vai regular cada uma de nossas células. Esses conceitos verdadeiramente inovadores que estão instalados há 8, 9 anos, que pouco a pouco vão saindo, vai nos mostrando que esse campo de que nós falamos, esse campo que não é visível, aquilo que verdadeiramente não podemos nem sequer tocar, que são nossas emoções, são aquelas que vão regular cada um dos momentos de nossa vida. Solamente se conseguimos olhar hacia dentro de um ser individual, vamos poder mostrar o caminho de uma recuperação. Não podemos tentar utilizar uma pílula que funcionou com outro paciente da mesma maneira com aquele que está nesse momento na consulta. Precisamos entender o que está acontecendo. E aqui há uma grande diferença, que com uma sola droga, nós tratamos todas essas doenças e todos esses doentes. Não por la droga, sino de la manera que nos interpretamos esse ser, utilizando uma droga bioreguladora, que sendo colocada em um lugar específico, onde o terapeuta vai mostrar sua capacidade de diagnóstico, vai conseguir a recuperação e curar esse paciente. O acesso à medicina ideal deve ser uma eleição de cada um dos pacientes. Não deve ser nada imposto. Não deve ser nada obrigado. Deve ser verdadeiramente uma escola. Cada doente deve escolher de que maneira quer se curar, com quem quer se curar, o que quer fazer de sua vida. E mesmo se quer morrer, tem esse direito a escolher, porque a morte é uma seleção de vida e não uma eleição. Porque senão, se esse vírus que falam seria tão mortal, estaríamos todos mortos. Então, aqui estamos todos vivos, todos presentes. Por quê? Porque a vida vai dar-nos uma possibilidade, uma seleção. E a morte é isso, uma seleção de vida. Aquelas pessoas que têm que viver são aquelas pessoas que vivem. Infelizmente, temos que entender de que a morte é algo natural, algo que está dentro de nossas possibilidades e que, ainda mais, é a única certeza que temos, é o único contrato que assinamos a partir do momento que nascemos. Então, a medicina moderna, ortodoxa, começou a lutar contra a morte. E esse é um grande erro, porque nós não podemos lutar contra a morte. O que nós temos que acompanhar é a vida. Se nós acompanhamos a vida, vamos alegar a nossa morte da melhor maneira possível. A difusão de inumeráveis técnicas e elementos não convencionais, que são não prejudiciais para o tratamento, deve ser o patrão de nossa nova informação. Devemos transmitir a nossas famílias, a nossos pacientes e a cada uma das pessoas de que temos possibilidades de trabalhar de forma não convencional, sem prejudicar esse paciente e dando-lhe uma opção completamente diferente, que é a cura. Só é questão de tempo. Nossa vida está marcada por nossos erros, e todos esses erros
nos levam claramente onde? Nos levam a um aprendizado. Assim que, bem-vindo nossos erros. Graças a esses erros, hoje nós estamos aqui e cada um de nós pode seguir escolhendo de que maneira vamos fazer essa medicina.